Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Está chegando na sua casa mais um Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, que é sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, também nas plataformas YouTube e Facebook, além do portal tvnativos.com.br. Na edição de hoje do Comunidade em Pauta, nós vamos conversar com o arquiteto Gilberto Souza, ele que tem inúmeros trabalhos desenvolvidos no litoral norte, principalmente na cidade de Tramandaí. E atualmente atua também junto à energia eólica, dando assessoria a empresas deste setor. Gilberto, primeiramente agradecimentos pela aceitação do convite em participar aqui do Comunidade em Pauta. O litoral norte terá, no futuro muito próximo, mais um parque eólico, gerando uma grande quantidade de megawatts de energia eólica. Que projeto é esse? Como é que está o seu desenvolvimento? Enfim, muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite, Santos Sauer, né? Boa noite, telespectadores da TV Nativos, né? Nativos. O projeto que está sendo desenvolvido é o projeto Parque Eólico, Complexo Parque Eólico Farroupilha. Esse projeto já vem há 7 para 8 anos já sendo trabalhado, né? Onde ele contempla 4 municípios, né? E 5 municípios, também tem uma partezinha de Pinhal, né? Mas são municípios do litoral norte, né? Onde contempla Tramandaí, Cidreira, Capivari, Osório, né? E uma parte pequena lá também de Pinhal. Neste projeto já há definição de quantas torres eólicas, aerogeradores estarão sendo implantados, enfim, questão de licenças ambientais, a compra da energia, como é que está o andamento disso? Sim, a gente teve uma certa dificuldade na época da pandemia, que muita coisa ficou devagar, né, em relação a trâmites, né? Após essa pandemia, tudo começou a fluir, né? O projeto, o Complexo Parque Eólico Farroupilha, ele já está em finalizações, né? Mediante os órgãos ambientais. Sim. E esses trâmites já está bem evoluído, né? Esse projeto consiste em 3 fases, né? A primeira fase de 300 megawatts, né? Posterior vem as outras fases de 300, 400 megawatts, né? Que pode fechar num complexo de 1 giga, né? São torres eólicas que vão contemplar áreas rurais, né? Pertence aqui em Tramandaí a Estância, né? Ao Distrito Rural de Tramandaí, a parte rural de Osório e, consequentemente, parte de Capivari, né? Cidreira. Perfeito. Agora, nós acompanhamos a implantação de praticamente todos os parques eólicos aqui no litoral norte. O primeiro, o Ventos do Sul, com suas mais de 170 torres, que é no município de Osório, que em determinado momento foi o maior do Brasil. Depois nós tivemos a instalação do Parque Eólico da EDP, aqui no município de Tramandaí, também no município de Palmares do Sul. Quais empresas estão capitaneando este projeto futuro? Vamos para o projeto de Tramandaí, né? Vamos lá. Que são projetos de 31 torres, né? Que foram executados, né? Ao longo de 9, 10 meses, a obra foi concluída. Esse projeto ele foi todo desenvolvido pela companhia Inovente, junto com a Força Energias, a antiga Elebrás. A Elebrás foi vendida para EDP, Energia de Portugal. Sim. Esse projeto de Tramandaí, ele consiste numa torre de 2,3 megawatts. As de Osório também têm essa potência. As torres que estão para vir para o novo parque eólico são do mínimo de 5 megawatts, né? Que são torres com maior potência, maior capacidade de produção, né? Esse parque eólico de Tramandaí, quando a Inovente vendeu para Portugal, ela continuou com seus estudos, né, de desenvolvimento de parques eólicos, né? A Inovente tem vários projetos no Rio Grande do Sul, né? Inclusive no litoral norte, onde eu fico aqui fazendo todo o trabalho junto com o pessoal da Alemanha e o pessoal da Força Energia, que são pessoal daqui do Brasil também.
Agora, o potencial aqui do litoral ele é bastante grande na energia eólica. Haja vista a ampliação de parques eólicos aqui na região. Como é que você analisa esse potencial e se ainda há um crescimento a ser potencializado? Isso é um campo vasto, né? A energia sustentável, né? Como a gente estava falando agora há pouco antes do programa, né? Ela é o ouro, né? Ela é um novo filão de business, né? De negócio, né? Quanto a eólica e quanto também a solar, né? Sim. E a eólica no litoral norte, ela tem uma expansão muito grande em função de não ter muito obstáculo do vento ser um vento constante, né? Predominante, né? Então, de Tramandaí até o Chuí tem muita coisa para se fazer, né? Nesse desenvolvimento. E graças a Deus que são lugares que precisam dessas pujanças, né? Porque onde um parque eólico se desenvolve, ele se desenvolve junto à rede hoteleira, construção civil, aluguéis de casa, né? Pessoas para trabalhar no parque eólico também. Né? É importante essa situação. Nós temos dois momentos importantes dos parques eólicos. A construção em si, que gera um mercado interessante dentro da construção civil e uma geração de renda para aqueles trabalhadores, mas pós-construção, nós temos também, claro, os engenheiros que por aqui ficam, os responsáveis, enfim, mas nós temos, a partir de então, a geração do ICMS que dá o retorno para os municípios. Isso aí, o impacto ele vai irradiando, né? Ele irradia uma sustentabilidade, como a gente gosta de chamar, né? Desde a parte de uma energia limpa até no desenvolvimento humano, né? Em lugares que vão se desenvolvendo em cima de projetos, de construções eólicas, né? Tem hotéis e restaurantes, principalmente hotéis, que com um parque eólico próximo, eles ficam com um movimento muito forte, porque o parque eólico não para, sempre está vindo gente para estudo, né? A cidade está sendo sempre contemplada com alguns projetos, né? Que são projetos às vezes ligados a crianças, a educação como ambiental. Como é o caso da EDP, que tem projeto escolas, de educação. Né? Nas escolas, exatamente. Né? Agora, quando vir o novo projeto eólico que vai beneficiar Tramandaí, Osório, vai vir de novo toda uma leva, né, de investidores que têm que investir na cidade, né, na parte de projetos ambientais, projetos para escolas, projetos em vilas, né, em lugares vulneráveis que precisam de bastante... que tem as contrapartidas também. Exatamente, né? Isso aí é muito bom, né? Agora tem uma questão importante, né, nessa questão de geração de renda, enfim, o local onde essas torres são instaladas, muitas vezes são locais particulares e que a alocação desse espaço para torres que vai proporcionar renda para muitas famílias. Sim, isso é um contrato que cada companhia tem um contrato específico, né? A Inovente, ela tem um contrato que é muito bom em relação à participação do proprietário, né? O proprietário ele participa tem a sua cota de participação financeira, né, que recebe em função da produção da torre, né? Então, isso beneficia muito o dono das terras, porque além de ele receber aquele dinheiro da torre, né, que ele está sempre corrigido, ele também pode plantar arroz, plantar soja, criar gado, morar, né? Então, a eólica soma junto com as outras atividades que tem na agricultura, né? Bom, a partir da vinda de um novo parque eólico, é importante ter em mente também que há o desenvolvimento das linhas de transmissão. Como é que vocês trabalham essa questão? E eu recordo que recentemente houve uma ampliação das linhas de transmissão ali que passam por Capivari do Sul para que a energia do Parque Eólico de Palmares do Sul fosse distribuída de uma forma mais intensa. Os projetos contemplam essas questões também? O parque eólico ele tem um perímetro onde estão as torres. Dentro daquela área ali, naquele perímetro, todas aquelas torres elas têm todo um cabeamento subterrâneo, né, que ela vai ficar
ela vai para uma subestação dentro do parque, pequena, e dali ela segue para uma linha de transmissão para uma subestação onde sim, né, vai ser descarregada essa energia para uma subestação. Aqui em Capivari está saindo uma subestação enorme, né, onde essa subestação vai dar toda essa demanda, né, de novos parques eólicos, né. Ela está muito bem assim, num processo de construção, né? As etapas estão sendo concluídas e rápidas, né? Vai ser uma nova subestação que vai atender esses parques eólicos. Quanto à linha de transmissão, quando ela sai do parque eólico para ir até a subestação, no caso, Tramandaí foram 21 quilômetros de linha de transmissão, essa linha de transmissão ela vai passar por algumas áreas que têm que ser indenizadas, né? E aí o proprietário vai receber um valor de indenização pela linha passar por cima do seu lote, né? Até ela atingir a subestação local, que no caso aqui, onde eu estou falando, litoral norte, da subestação do Parque Eólico Tramandaí, é a subestação de Osório. Perfeito. Eu vou explorar um pouco o seu conhecimento nesta área de energia eólica, porque nós temos, eu sei que não é o objeto aqui da nossa entrevista, que são as torres que serão construídas no futuro muito breve, mas está em andamento licenciamento ambiental para energia eólica onshore, que são torres dentro do mar. E o potencial do Rio Grande do Sul é muito grande. E há vários pedidos de licenciamento aqui para Tramandaí, para Capão da Canoa, mais ao sul também, próximo a Rio Grande. Este tipo de energia onshore também é um futuro que será muito eficiente na frente? Totalmente. É que as torres sob o mar, né, que é o onshore, elas são muito mais práticas de acontecer por todo um parque eólico sob o mar, que não precisa estar em terras, né? Sim. Em áreas, né? E a capacidade de produção é gigantesca, porque sem obstáculo, né, no oceano, né? Ela é bem mais cara do que a construção dela, do que fazer no solo, né? Só que, vamos citar o caso da Alemanha, né, que é um dos lugares que praticamente ali é o berço, né, das energias sustentáveis, né? A Alemanha não tem lugar mais para parques eólicos em áreas de terra, né, em terra firme, né? E no braço norte da Alemanha existe, sob o mar, essas torres, né? Então, assim, o Brasil tem muita área ainda rural para ser incorporadas parques eólicos. E isto não diminui, né, os parques eólicos sob o mar. Sim. Só que os parques eólicos sob o mar, como é algo novo, né, trâmites legais, né, 30% mais caro, né, um impacto dentro de uma cidade, né, numa cidade litorânea. Então isso aí vai ser o futuro, né? Vai ser o futuro porque tem um rendimento muito mais amplo, né, em capacidade eólica. Agora, o Parque Eólico Farroupilha, quanto tempo vocês acreditam que ele estará e em quanto tempo ele poderá estar em funcionamento? Sabemos que depende de processos burocráticos, onde o governo faz parte e onde o governo entra, sempre há uma lentidão intensa, né? Os processos são demorados. Vocês têm um planejamento de em quanto tempo dá-se início a esta obra? Olha, eu trabalho direto como eu falei, com os alemães, né? Os alemães são muito discretos, né? Respeitam, né, muito a parte ambiental de cada estado, né? A parte federal e estadual, e a gente segue todos os quesitos, né? Todos os trâmites, né? Todos os pedidos, né? Nós já estamos bem avançados, porque a gente já está há 8 anos, né? E a gente tem medição de 8 anos, né? Um estudo ambiental que está bem encaminhado, junto com os órgãos ambientais do Rio Grande do Sul, que está nos dando uma guarida muito, muito boa, e eu acredito que em breve a gente já tem a primeira licença para a primeira fase do complexo eólico Farroupilha. É importante salientar que os parques que já existem, eles não começaram de um dia para o outro, também
foram projetos a longo prazo. Né? Sim, o de Tramandaí levou 10 anos, né? E esses 10 anos que de Tramandaí foi algo sempre silencioso, né? Que a gente não divulga muito, porque o trabalho é de pesquisas, de estudos, né? Documentação, que é muita documentação, né? Não é pouca, né? A gente tem um sistema de pesquisas que a gente está fazendo com todos os proprietários, com todo o pessoal da Rural. Então, eu tenho visto o perfil de todo esse pessoal do interior, ou pessoas que a gente acha que está lá na parte rural de Tramandaí ou de Osório. Não, eles estão lá, mas eles têm apartamentos em Tramandaí, eles têm comércio em Tramandaí, têm em Osório. Então, eu tenho lidado bastante com essas pesquisas, né, que também tem que ser entregue junto com os autos esse perfil, né, do cidadão, né, de Tramandaí, que está no litoral, que está na parte rural, esse perfil do cidadão de Osório. Né. Agora, Gilberto, você tem um grande conhecimento da questão das energias limpas. Nós falamos da energia eólica, mas há um potencial muito grande de energia fotovoltaica, energia solar, e nós estamos vendo a cada momento que esse tipo de energia está sendo mais utilizado, principalmente pelos consumidores residenciais. Nós temos em algumas partes do mundo grandes fazendas eólicas, como nos Estados Unidos, Canadá, na própria Europa, fazendas gigantescas. Aqui no Brasil, nós temos alguma coisa, mas ainda é tímido. O Brasil caminha no sentido de implantar a energia solar, principalmente nas residências, barateando o custo para o consumidor. Ainda para a sua instalação, para o consumidor, é um custo um tanto alto, mas que, pensando a longo prazo, não é tão alto assim, né, Gilberto? Não é. E, o Brasil tem uma surpresa com o Brasil em relação às fotovoltaicas. Né? Há 14 anos atrás, quando eu conversava com o diretor que mora na Alemanha, né, o presidente do projeto, né, o que assina, e eu falando com ele, ele me respondeu, eu falei a ele que aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, teria muita capacidade de torres, né, ia ser muitas obras, né, e Sim. Ele me disse que não, que o que teria no Brasil seria muitas fotovoltaicas, porque é um país muito rico em sol. Né? O que aconteceu junto com isso, com essa riqueza que nós temos do sol no Brasil e com essa extensão que tem o território brasileiro, houve um incentivo para a fotovoltaica, e esse incentivo fez com que o Brasil liderasse o ranking. Ele está liderando o ranking nas fotovoltaicas no mundo todo. Né? Então, uma coisa que, assim, como que país lindo, que país potente que tem, se abrir a torneira e facilitar, sabe, ele cresce de uma forma assim, e quando facilitaram com esses dispositivos de leis de incentivo de impostos, incentivo para placas solares, foi muita implantação de placa solar, que foi essa lei agora, ela nos deputados federais foi aprovado para dar mais 6 meses de né? incentivo fiscais. Né? E aí, como teve os recesso, né? O Senado vai ver se aprova, né? Se o Senado aprovar, tem mais 6 meses. Se não aprovar, bom, vai entrar os impostos. E antes tinha o incentivo para não ter os impostos até dezembro. O que acontece? Mesmo pagando esse imposto, ainda é vantagem, porque as placas solares, ela faz com que a tua residência seja a tua fonte de energia, né? E isto faz com que tu não fique mais pagando aquela continha, não. Tu vai pagar uma implantação de uma fotovoltaica e logo em seguida, em questão de 2, 3 anos, dependendo do valor da tua conta, Sim. Tu zerou e aí tu tem a tua usina, né? Quanto a torres eólicas, os aerogeradores, eles servem para grande produção de energia. Exato. Né? Que é aí uma torre aí com 5 megawatts, que é o que deve vir agora, ou talvez até 6 megawatts, mas 5 megawatts é um canhão Agora, de energia. Apenas para o nosso telespectador ter um conhecimento maior acerca de todo esse aspecto da energia eólica. Ela é gerada através das torres, dos aerogeradores, o vento bate, transforma a energia numa pequena usina que tem ali dentro, mais ou menos isso, né?
existe todo um estudo de ventos para exatamente saber se é viável um parque eólico. Não. A primeira viabilidade de um parque eólico ela é o anemômetro, onde mede o vento, e esse vento tem que ser constante. No caso aqui do litoral é o vento nordeste e sudoeste, que movimenta essas máquinas. Então, tem que ter uma medição para poder seguir, né, para depois vir com a parte ambiental e desenvolver um parque eólico. Então, se o vento não for um vento propício, desarma as torres, desarmou o projeto, porque não adianta o governo incentivar, ninguém incentivar, porque não tem o vento para a capacidade. Não, mas o que eu queria que se explicasse melhor para o nosso ouvinte, a partir de que a energia é gerada, ela vai para o sistema nacional. Sim, sim. Né? Muitas pessoas perguntam, mas Perfeito. tem o parque eólico ali em Osório e falta luz na minha cidade. Não, né? sim. É importante salientar isso. Não é porque o parque está em determinado local que ele vai gerar energia para aquela população. Né? É que olha só, vamos pensar numa linha geral, né? Para ir para o particular, para o consumidor entender o que acontece. O Rio Grande do Sul é deficitário de 50 e algumas coisas, 55, 54% de energia. Ele importa de Itaipu. Né? Então, se o Rio Grande do Sul tem essa deficiência e tem que importar de Itaipu, nós precisaríamos de muitos parques eólicos para suprir. E no momento que essa energia que está aqui no Rio Grande do Sul, num parque eólico, vai para a subestação e da subestação vai para a rede, e o Brasil está todo interligado, tipo o sistema de vasos capilares, onde falta vai, e a energia não se armazena, né, uma energia com essa potência, então a energia tem que ir para a rede. E no momento que ela vai para a rede, o Rio Grande do Sul precisa de muita energia ainda para poder atrair empresas, indústrias, entrar em emprego, né? Então, os parques eólicos, eles são algo limpo, sustentáveis, né? Eles sempre são sinalizados pelo viés ambiental, né? O parque eólico tem todo um trabalho. Esse parque eólico de Tramandaí, se não tivesse parque eólico de Tramandaí ali estaria talvez de lixos, sofás, né? Gente jogando degradada, né? Como quase aconteceu. Quase aconteceu. E ali funciona muito bem. É um parque que está ajudando a matriz energética do Rio Grande do Sul. E é um trabalho com uma energia onde tudo que se faz é pensando em sustentabilidade e em harmonia, né? E ainda tem o retorno do ICMS ao município, que é de grande valia. O Comunidade em Pauta vai a um rápido intervalo. Voltamos em instantes conversando com o arquiteto Gilberto Souza. E no próximo bloco nós vamos saber um pouco mais do trabalho dele dentro da cidade de Tramandaí. Tramandaí IPTU 2023. Pague seu IPTU com desconto. 10% até 31 de janeiro, 6% até 28 de fevereiro. Ou parcele em até 10 vezes. Agora, também pagamento via Pix. Tramandaí, a capital das praias. Estamos de volta com o Comunidade em Pauta, hoje conversando com o arquiteto Gilberto Souza.
ele que tem uma história muito bonita dentro da cidade de Tramandaí. Idealizador de vários empreendimentos e equipamentos urbanos dentro da cidade. Gilberto, você, ao longo da sua carreira dentro da cidade de Tramandaí, idealizou algumas situações muito interessantes. Uma delas é o Parque da Coruja, na zona sul de Tramandaí. O Parque dos Botos é autor, juntamente com um colega seu, de dois monumentos muito importantes que estão na cidade, que é a famosa Tainha, na Praça Leonel Pereira, que este monumento fez com que a praça recebesse outra denominação, de Praça da Tainha, e também a Bela Tainha, que está junto ao centro de eventos, entre outros trabalhos, como por exemplo Botos, na Zona Sul, na aldeia da Lagoa, entre outros trabalhos. Eu gostaria que você falasse um pouco, apresentasse essa sua atividade tão importante dentro do aspecto urbano para Tramandaí e que em alguns locais transformaram a cidade de uma forma muito interessante. Isso aí. Para mim, o arquiteto, ele tem ele é um multimídia, né? Ele pode passar a vida toda sendo design de móveis, né? Sim. Ele pode passar a vida toda fazendo prédios, né? Ou praças e parques, né? Ruas, né? Alamedas, né? Eu sempre me interessei desde criança, né? em fazer uma faculdade. Eu fiz na Rita dos Reis. E ser algo que tivesse uma parte de comunhão, de holística junto com o cidadão, né? Uma intervenção urbana, né? Essa intervenção urbana ligada a equipamentos, né? Não só, eu não sou, o arquiteto, ele não é um escultor, né? Ele faz uma intervenção, né? Ele procura criar algo que tenha uma função, não só estética, mas tenha uma função, né? Dentro aqui em Tramandaí, né? Para mim é um bom laboratório, né? Dentro desse desenvolvimento, porque a minha atração é desenvolver o desenvolvimento junto com a comunidade. Né? Quando tu tem uma casa, você for fazer uma casa para ti, eu vou perguntar para ti sobre a casa, né? E aí tu vai dizer, Beto, eu gosto de tomar um chimarrão no final de tarde, naquele cantinho lá, eu adoro receber as pessoas lá na cozinha, numa mesa. Aí o outro vai dizer, eu gosto de uma casa, mas a cozinha pode ser bem pequena, eu gosto de uma sala, né, que seja assim. Então esse programa de necessidades que tu tira do teu cliente, né? No caso, né, para uma casa, é a mesma coisa numa cidade. Tu não pode fazer uma cidade sem consultar a tua vizinhança, sem consultar a tua comunidade. E graças a Deus, isto é o que eu mais respeito e faço. Assim que aconteceu com o Parque da Coruja, né, com reuniões, conversas, né, como é que seria a proposta da Coruja, né. Na época teve gente que queria botar um quadro de futebol ali no Parque da Coruja. Foi retirada essa intenção porque ali teria que ser uma proposta de contemplação, né? Um espaço para contemplação onde monumentos com caminhos, né? Lembrando a cauda da baleia jubá que passa aqui, lembrando a coruja buraqueira, né? Vários espaços, né? Que vão ficando integrados com lagos, espelhos d'água. E aqui no centro de Tramandaí, que eu fiquei muito satisfeito agora de ver o chafariz ligado, né? Sim. Porque aquilo ali dá um charme, dá uma ideia gostosa que a cidade está se mostrando para as pessoas, né? De uma forma muito bacana. E estava tudo parado, agora o chafariz está ligado de novo, né? E aquele chafariz ali, quando a gente fez aquela tainha, a gente fez todo um conjunto de bancos também, né? Bancos em curva, bancos bem longos para muitas pessoas sentarem de pedra, né? No centro de eventos também, né? Uma tainha que ela não é simplesmente só uma tainha, ela serve de banco, a barbatana para sentar e tirar foto, né? Com o fundo da lagoa, né? Junto a isto, a Zona Sul me atrai muito, né? Porque são bairros que eles têm muitas áreas que têm que ser mais trabalhadas para essa integração com a comunidade, que são aquela área de lazer, né? Tramandaí
ela é uma península. Essa Sim. ponta aqui nós temos a parte do mar e a parte das lagoas. Tramandaí, mar, Nova Tramandaí, mar, Tramandaí Sul, Aldeia da Lagoa, Lagoa das Custódias. Lagoa das Custódias. Essa península, ela é linda. E o que eu estou exercitando? O Parque da Coruja, ela já está num processo de... Ela se construiu com a comunidade. E a comunidade e a é muito própria forte. comunidade cuida dela. Exatamente, exatamente. Lá tem a Dona Odete, que é formidável, que está lá plantando. Um rapaz lá também, o Bruno, que não vejo ele lá quase agora, mas assim, às vezes as pessoas dão um tempo, voltam, às vezes vão embora da cidade, outros vão trabalhar outra coisa, não tem tempo, mas tem o que eu gosto de ver, né, a comunidade entender a proposta do projeto, entender a ideia, né, e trabalhar em cima dessa ideia. Só que o princípio básico de tudo isso é o que o vizinho, o que a comunidade quer, né? Não pode ser algo imposto, né? Então quando o Parque da Coruja se desenvolveu e ele tá nesse processo evolutivo muito entrosado, naturalmente aconteceu para mim algo na Aldeia da Lagoa, né? Então o projeto do Parque da Coruja é o nascer do sol, e o da Aldeia da Lagoa na península, o pôr do sol, né? Porque quem não conhece, o Parque da Coruja ele fica à beira-mar, na zona sul de Tramandaí. Quem segue no sentido norte-sul dobra na Avenida Perimetral, segue até a beira da praia, né? E no caminho, no canteiro central, também tem ali alguns monumentos com alguns animais como tartaruga, enfim. Já o Parque dos Botos, seguindo pela mesma Avenida Minas Gerais, na Zona Sul, dobrando na Avenida Curitiba, chega lá, pertinho da lagoa, está lá o Parque dos Botos. O Parque dos Botos está num processo evolutivo, né, como o Parque da Coruja, né, que ele está cada vez mais com entrosamento se pegando mais força, né, que é o entrosamento da comunidade. E ali a comunidade ela está crescendo. Né? Exatamente. É que quando a comunidade começa a entender um projeto, né, e também participar dele, a coisa vem com muita força, né? Então a margem da Lagoa da Custódia, ela está se desenvolvendo o Parque dos Botos. Mas por que Parque dos Botos, né? Isso eu adoro, porque é uma coisa surreal falar em boto. Que eu já lhe perguntei, né? Quando eu fui para o bairro, que eu comprei uma casinha lá no bairro, do lado da Tramandaí Sul, eu fui para uma casinha na Aldeia da Lagoa e a associação veio me procurar e pedir para me fazer alguma coisa porque era muito pacato, muito devagar. Eles queriam algo que atraísse o bairro, deixasse o bairro com coisas mais diferenciadas, né? E aí eu disse para eles que eu ia trazer uma ideia para eles, né? E eu trouxe a ideia para eles de tirar as plaquinhas que quase nem tinha, né? Porque aqui tem a maresia, a oxida, a plaquinha de rua, e transformar as ruas em botos de concreto de 1,60 m, 70 de altura, e cada rua tem o boto com a sua cor. Rua boto amarelo, rua boto dourado, né? São peças que urbanisticamente dá todo um requinte, né? Deixa o bairro com carinho, né? As crianças adoram, né? E dispensa as plaquinhas que vão enferrujando, vão caindo. Então, são peças que vão sinalizando as ruas com muita naturalidade, né? Em função de ser um boto, que é muito carismático, né? E aí, sim, posterior a essas ruas que foram concretadas e feitas toda pela comunidade, cimento, ferro, areia, a comunidade concretou mais de 70 botos. Abraçou a ideia, né? Por que a comunidade... E por isso que é o bacana. Foram pedir para mim, levei na associação, né, na casa da presidente, Rosana Lessa, que é uma pessoa muito ligada, muito de ouvido muito aberto, né, e junto com o pessoal da associação dela, adoraram a ideia e eles incorporaram a situação de concretar os botos em diagonal nas esquinas, né. Posterior a isso, depois que ficou pronto, pintado, a gente pediu para a Prefeitura e Câmara de Vereadores para fazer com que essas ruas tivessem... A denominação oficial. Né? A denominação oficial. E aí sim, se transformou Parque dos Botos, em função da Rua dos Botos, onde ele já está com uns 900 metros já de
de área já sendo trabalhada, né? Que são peças, né? Mirantezinhos pequenos. Agora tem um que nós estamos fazendo que eu estou muito... É que isso aí, às vezes, a gente está amadurecendo há 3, 4 anos, é que nem a eólica, né? Não é de uma hora para outra, né? Tu vai amadurecendo, tu vai ficando com aquilo, não, isso aí uma hora eu vou fazer. Então agora, o que eu estou fazendo para a comunidade é um pórtico, são 2 janelas, né? Com um balanço no meio, e essas janelas elas têm todo um visual para a lagoa, com balanço, né? Então esse balanço está com uma janela de um lado, uma janela do outro lado, e essas janelas tem painel de pássaros da lagoa, com flores, né? Com um painel de concreto, né? De monumento, e ele, o mais legal é que ele é feito com um conceito meu, com a minha ideia dessas janelas para tirar foto, junto com esse balanço no meio, mas com todo um trabalho como se fosse aquele trabalho da abelha fazendo mel, né? Aí vem o Juliano, que mora na minha rua, que é pedreiro, que gosta de fazer uma textura. Aí vem uma pessoa que eu encontrei agora que pescava com meu pai, direto, estava sempre junto com meu pai, que o apelido dele é o Caverna, que é um baita do muralista, faz painéis, né? E várias pessoas ajudaram a construir esta ideia, né? Que ela já está aí praticamente pronta, agora é só pintar agora a cor do cardealzinho, que vai estar lá num galho, um cardeal, que tu vai chegar na janela, vai tirar foto com um cardeal com o fundo da lagoa. Né? Qual é a altura? Ela tem o pé direito, ela está com o pé direito de uns 3,20 metros, né? Perfeito. É uma altura que na escala tá bom. Né? Sim. Claro que tu pode fazer um troço gigante, né? Mas a gente tem limitações. Eu não posso estar toda hora lá. Né? O material é todo nosso. Né? Mão de obra tem que ser mão de obra e dizer assim, não, eu topo esse projeto, né? Para estar junto. E isso que é o bacana. Leva 3, 4 meses, 6 meses. É a mesma coisa do Parque da Coruja. O Parque da Coruja, eu abri o lago. Quando eu abri o lago, teve pessoas que não queriam que eu fizesse o lago, com riscos de achar que pode dar dengue, coisa assim, mas jamais vai dar dengue, né? Porque o lago tem um corpo, né? O próprio corpo dele trouxe pedra da Borússia, pedra da usina de Santo Antônio, levamos peixes para lá, então vai se criando um ambiente formidável, né? Agora, ali no Parque dos Botos, nós temos uma situação muito interessante, um lugar de contemplação fantástico. Ele é junto à Lagoa das Custódias, mas você não tem um acesso à Lagoa das Custódias. As pessoas não estão na beira da Lagoa da Custódia. Nós temos uma área de vegetação que fecha esse caminho. Agora, esta área verde, ela tem uma riqueza, principalmente de pássaros e de vegetação muito grande. Tem tarrã, imagina tarrã dentro de Tramandaí na Lagoa das Custódias. Uma coisa que eu tenho, e nós estamos conversando muito, eu estou chamando muito o pessoal da comunidade, a associação, e eles estão muito já ligados nisso aí, porque se não se ligar, perde, né? Tem Sim. que entender o que está acontecendo. E eu estou explicando muito a eles, a gente está conversando, que essa cobertura vegetal que tem, se tu vê a aldeia da Lagoa de Sino, tu te apaixona, porque ela é um cinturão verde, é uma cobertura vegetal. Então, vamos dar um exemplo, a Avenida Curitiba, que é uma avenida, é linda aquela avenida até chegar lá. Exatamente. Ela está toda ela arborizada. O grande problema é que, às vezes, a entidade pública, né, o setor público, ele demora muito para fazer uma poda numa árvore, e às vezes a árvore está muito grande. E aí ele quer radicalizar e tirar ela. Então, a gente está sofrendo um pouco de problema com isso aí. Essa secretária do Meio Ambiente aqui de Tramandaí, Dalma Machado, ela é muito legal, porque ela tem me ouvido, eu tenho falado para ela, e eu Dalma, por favor, né? Quando o pessoal for fazer uma poda na aldeia da Lagoa, acompanha, não pode ser poda radical. Agora, tu imagina tu chegar na aldeia da Lagoa e tu ver árvores em tocos. Né? Não, terminou a árvore, árvores que levam 8, 10, 15, 20 anos para fazer aquelas copas e criar aquele ambiente, né? Porque a Avenida Curitiba, quando tu entra nela, elas são duas ruas, duas vias com um canteiro no meio, e esse canteiro no meio é todo arborizado, tu pode andar dentro daquele canteiro no meio. Claro que tem árvores já super grandes, que já estão até invadindo já uma parte da rua, só que isso aí assim, tem, então vamos cuidar, vamos fazer a poda adequada, né? E essa poda adequada,
é o grande problema que nós estamos enfrentando, é o risco da gente perder essa harmonia, essa composição, né, que tem nessa parte de paisagismo, né, que é muito rica a aldeia da Lagoa, porque todas essas plantas, essa vegetação, traz borboleta, beija-flor, pássaros, né? Pássaros diversos, né? Que tu não vê dentro da área urbana aqui, por exemplo, em Tramandaí, mas tu vê lá, no Matarrã. A aldeia da Lagoa, ela é formidável, né? Ela é muito charmosa, né? Exatamente. E esse charme a gente está trazendo através das intervenções urbanas, né, de arquitetura, né, de peças, né, e de atração para as pessoas irem lá. E esse é o meu apelo, né, que na hora de fazer equatorial, né, vão lá, tem um fio aqui, por favor, equatorial, vão lá e façam uma poda adequada. Não façam uma poda radical, porque está atrapalhando o fio, porque são vegetações que levaram muito tempo para fazer toda aquela composição que está nos servindo para dar todo esse charme para a aldeia da Lagoa. Agora, a Secretaria do Meio Ambiente está nos ouvindo, né? Tem uma associação chamada ASCAL, que é a Associação de Colaboradores e Moradores da Aldeia da Lagoa, que está muito eficaz assim, né, nas atuações, é atuante, né? E isso aí nos ajuda bastante a esse desenvolvimento, né? Agora, todo esse contexto que você colocou para o nosso telespectador me dá uma ideia de que a comunidade, se sentindo pertencente ao local, utilizando o local e fazendo intervenções de limpeza, enfim, de cuidados, esses equipamentos urbanos, eles tendem a ficar mais eficientes, mais cuidados e de uma forma diferente de quando vem o poder público, faz uma praça, coloca ali determinados equipamentos, tá aí a comunidade, essa é a praça de vocês. Quando é feito pela comunidade, qual é a grande diferença que você nota e que você percebe nesse seu andar? A grande diferença é que uma praça feita pela comunidade, ela tem alma, né? E uma praça assim que ela é o que eu falei desde o início, né? Tu tem que comunicar à vizinhança, ao impacto que está ao entorno, para saber o que eles querem, que tipo de praça, né? Então, algo imposto, assim, de cima para baixo, ela fica algumas vezes que não... Aí muitas pessoas dizem assim, tá faltando alguma coisa nesse lugar, porque são coisas meia prontas, né? E também a diferença enorme, né, do valor que a gente praticamente não gasta nada com a União, né? O orçamento do Parque da Coruja, não consigo te dizer assim, eu acho que não foi gasto quase nada no Parque da Coruja, né? Porque era um vizinho dando cimento, outro dando ferro, o outro dizendo, mas Beto, como é que eu tenho que fazer isso aqui agora? O que eu preciso? Não, tá aqui, o desenho é esse, né? Nós fizemos no Parque da Coruja uma ponte de madeira que eu ganhei do seu Argílio, do Horto Florestal, que é um anjo. Argílio Gomes Pereira, que nos deixou há pouco tempo. É um anjo, né? E o seu Argílio, quando ele me passou essa madeira, eu tinha já o desenho da ponte, que ele só dizer essa ponte é para as crianças subirem e olhar a intervenção do homem, a natureza junto, né? Então, o que vem de escolas para subir naquela pontezinha, as crianças olharem de cima, tirar foto, né? No inverno e verão, né? O seu Argílio teve uma época que ele pediu para mim para fazer um espaço de São Francisco de Assis no Horto Florestal. E aí eu e o escultor Mário, que é o que tu falou no início lá, que me acompanhou bastante sempre, né? Que ele é um escultor, eu sou um arquiteto, aprendiz escultor, mas eu quero ser sempre na linha de arquitetura, porque o arquiteto não pode dizer que uma escultura é uma arquitetura, porque uma escultura nunca vai ser uma arquitetura. Agora, tu pode fazer uma intervenção de uma escultura e virar uma intervenção de arquitetura e urbanismo dentro daquela situação, né? Que é o que eu sempre desejo, né? Aí o seu Argílio, quando pediu para nós fazer um projeto para ele de São Francisco de Assis, ele se deparou que no meio do caminho que ele não poderia fazer no Horto, né? Porque é uma instituição, é laico, não pode ter, né, imagem pública, né? Não pode ter uma imagem, é uma obra que é laico, né? Aí pertence ao Estado. Ele pertence ao Estado. O Horto Florestal ele não pode parque do Estado. Né? Aí o seu Argílio ficou muito triste e eu disse para o seu Argílio, não, o senhor não pode ficar triste, agora vai ficar feliz, nós vamos transportar o caminho de São Francisco para o Parque da Coruja.
Aí a felicidade dele foi enorme, porque Maior daí a gente ainda. criou um espelho da água, criamos um espaço, fizemos um pontilhãozinho de concreto, né? Que esse pontilhão de concreto, para te ver como a gente tem que ser alternativo, criativo, porque se a gente não for, aí a gente só vai pensar no dinheiro e o dinheiro às vezes até estraga, porque a criatividade tem que vir primeiro e depois o dinheiro, né? Perfeito. Eu estava passando pela avenida e aí tem uma outra pessoa que tu vai dizer, bah, é mesmo, que é o irmão do Dema, que era o secretário da Zona Sul. Aí eu... Finado Demo, o aí, Rapac. o irmão do Rapac. Aí eu passei por uma duna, ali perto do Parque da Coruja. Olha, ficou um ano e pouco. Aquele concreto em U que tranca aqui para trancar. É um concretão que fica para trancar Ruas e acessos à praia, né, de concreto armado. E em cima da duna, aquilo, um ano e meio, um ano. Aí eu liguei para ele assim, tu pode me dar aquela peça que está lá em cima da duna? Ele disse assim, não, claro, Beto, pode tirar de lá sim. Isso até está poluindo, não é bom, não sei o quê. Daí eu peguei um caminhão muque de um amigo, fui lá, peguei a peça, tirei, e a peça virou a estrutura para fazer um pontilhão de concreto para o caminho de São Francisco, né? E então, assim, são coisas que a gente, no nosso olhar, né, a gente vai fazendo com que as coisas vão se montando e vão ficando atraentes de uma forma ou de outra, né? A Aldeia da Lagoa é esse o passo. É um lugar especial, um lugar tranquilo, silencioso, né? Um lugar que tem toda uma vegetação lá formada já de 30, 40 anos, né? E esses espaços que tem na lagoa, esses acessos, eles têm que começar a acontecer, porque esses espaços que vão dar todo mais um charme para a Aldeia da Lagoa, na parte de embarcações, na parte de contemplação, para dar um passeio, né? Que é perfeito, né? A Lagoa das Custódias, ela está dentro da bacia do Rio Tramandaí, que é algo que é mágico. A Lagoa das Custódias, ela é fantástica. Quem tiver a oportunidade de navegar nela vai ter uma experiência incrível. Ela é extensa, ela tem uma ligação com a Lagoa da Fortaleza, com canais maravilhosos e realmente quem tem a oportunidade de fazer tem uma experiência incrível. Incrível também a experiência que nós tivemos com o Gilberto Souza, que emprestou o seu conhecimento aos nossos telespectadores. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Sandro. Salve, obrigado, telespectadores, por estar nos ouvindo, né, e interpretando o que eu tenho para dizer. E o que eu tenho para dizer é isso. Uma sociedade não se faz se ela não for uma sociedade onde o cidadão esteja junto, participando, dando a ideia, ajudando, né, para ter um projeto único, né? Nada se faz sem não ter um projeto. Falamos da eólica, que leva 7, 8 anos, falamos de intervenção urbana, que leva 6, 7 anos para se estabelecer, porque nada é feito com imposição, tem que ser feito com a participação das pessoas e, de preferência, com bom gosto. Ok, o Comunidade em Pauta de hoje vai ficando por aqui. Agradecendo a você, telespectador, desejando uma boa noite.